Eu tenho um grande prazer aqui de estrear esse quadro esses vídeos de entrevista no meu canal com, né, fazer essa estreia com uma pessoa que eu conheci, né, há relativamente há pouco tempo, mas que é uma pessoa muito interessante, que tem a agregar muito, né, dentro da academia de diversas formas. Estou aqui, vou conversar aqui hoje com a doutora Lídia Lins Pereira. A Lídia, ela tem graduação em biologia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em hematologia pela Universidade de Ghent, na Bélgica, e doutorado em ciências marinhas também pela Universidade de Ghent, na Bélgica. Ela fez alguns pós-docs, dois pela Universidade de Ghent e um pela Zeckenberg Research Institute, na Alemanha. Hoje ela trabalha na Universidade Nova, em Portugal, no campus de Lisboa, em Portugal. Mas, porém, né, a gente não está aqui para conversar exatamente sobre essa trajetória acadêmica dela, porque a Lídia, num caminho paralelo, ela começou a desenvolver um trabalho muito legal e eu vou pedir que ela fale mais sobre o trabalho, ao invés de eu apresentar esse trabalho aqui para vocês. Tá? Bom, Lídia, um prazer ter você aqui, um prazer enorme. E primeiro me fala um pouco desse seu trabalho paralelo e, bom, vamos lá, a vez é sua e o palco é seu. Obrigada, Diego. Obrigada pelo convite. O trabalho que eu estou fazendo agora, então, é com alunos de doutorado, principalmente, né? O foco do meu trabalho é sobre mindfulness, saúde mental e promoção da saúde mental dentro do ambiente acadêmico. Esse interesse começou há alguns anos, quando eu estava no final do meu doutorado, né? Eu percebia que tinha alguma coisa ali que não estava equilibrada, mesmo eu já tendo essa consciência de fazer atividade física, de comer bem, então eu já tinha essa consciência do bem-estar, mas mesmo assim eu sentia que eu estava me sentindo estressada e que talvez eu precisasse de ajuda naquele momento. E eu comecei a perceber que, mesmo meu projeto de doutorado sendo um projeto que eu gostasse muito, eu me sentia muito motivada para realizar essa pesquisa, esse trabalho. Mesmo assim, eu sentia que existia uma diferença entre a parte, os recursos que eu tinha, não é, do trabalho, da parte de cuidar da minha saúde mental e as demandas. Então, as demandas daquele trabalho estavam sendo muito altas. E essas demandas não eram só relacionadas à pesquisa, mas eram relacionadas também ao ambiente ao meu redor e à dinâmica dentro do ambiente acadêmico também. E a partir daí eu comecei a perceber que não era só eu, que eu tinha outros amigos, também outros colegas ao meu redor que também estavam passando pela mesma situação. Então não era uma experiência só inerente a mim. Também outras pessoas estavam passando pelo mesmo processo. E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia ajudar essas pessoas a passarem pelo processo de doutorado de uma forma sadia, né? Onde elas tivessem sim paixão pela pesquisa que eles estivessem fazendo, mas que ao mesmo tempo também tivessem uma saúde mental sustentável a longo prazo, onde o estresse crônico não fosse parte desse processo, né, não fosse obrigatoriamente parte desse processo Sim, de passar por um doutorado, né? exatamente, como se não É fosse um projeto. inerente, né? Não, não é inerente. Uhum. Você pode ter uma saúde mental, né? Você pode ter uma saúde mental e ainda assim, uma saúde mental saudável e ainda assim fazer, né, uma pós-graduação, né, como um todo. Com certeza, é isso que eu acredito. Eu acho que muitas vezes já existem pesquisas, né, com alunos de doutorado, onde se vê que as pessoas trabalham no mínimo 60 e até 80 horas por semana.
né? Que o sono está prejudicado, a qualidade do sono está prejudicado. E eu acredito que isso não é essencial para se fazer uma pesquisa de qualidade, para se fazer um doutorado de qualidade, né? Concordo contigo plenamente. E eu não sei se isso entra exatamente no seu tópico, mas eu acho que vem-se a imagem de que foi uma coisa que eu tive, na verdade, já no meu mestrado, que era um diálogo interno que eu tinha, que era o seguinte: eu faço o que eu amo porque eu tive uma espécie de burnout durante o meu mestrado e eu percebi que eu tinha esse conflito interno entre por que que eu estou cansado se eu faço o que eu amo? Mas eu percebi que ao longo do tempo, esse conflito interno era criado por uma filosofia de que se você faz o que você ama, você tem que dar a sua vida por aquilo. Entende? Então, hum, eu acho que está ligado exatamente com o que você está dizendo. Entende? Então, vende-se a ideia de que você só vai ser bom o suficiente se a sua vida for o seu trabalho, se a sua vida for a sua pesquisa, se a sua vida for. E eu acho que isso tem como consequência exatamente o desequilíbrio, né, que é a falta de sono, né, que é a falta de, de, de vitaminas, né, assim, uma série de fatores que te levam a esse Para mim, eu estado de acho que a desequilíbrio. questão não é o trabalho em si, não é a pesquisa em si, porque geralmente as pessoas que fazem um mestrado, fazem doutorado, elas já têm essa motivação inerente, né? Essa motivação intrínseca para desenvolver aquele projeto. Mas muitas vezes a gente faz dois trabalhos. Um trabalho que é a pesquisa e o outro trabalho é a dinâmica ao redor dessa pesquisa, que é, será que eu sou bom o suficiente? Né? Então a gente começa a duvidar das nossas capacidades intelectuais, né, para realizar aquela pesquisa. Existe uma alta competitividade no ambiente acadêmico, então isso também gera uma pressão, né? A gente sempre acha que a gente tem que fazer mais, que a gente tem que trabalhar mais, né, para poder conseguir uma oportunidade naquele ambiente. Então isso também gera uma pressão. A pressão dos colegas ao redor e às vezes é uma pressão indireta, porque muitas vezes a gente vê, ele está publicando mais, ela está publicando ali, e aí a gente sente essa pressão, como se a gente tivesse também que publicar mais, até porque o regime de trabalho, né, a dinâmica de trabalho dentro do ambiente universitário é muitas vezes de contrato. Então, muitas vezes você tem que trabalhar um ano e já se preocupar como é que você vai conseguir um novo projeto no ano seguinte. Né? Então, tudo isso, toda essa dinâmica gera uma pressão. E essa pressão vai gerando um estresse. E esse estresse, na verdade, vai se tornando crônico. E é quando esse estresse se torna crônico é que o perigo acontece, né? Digamos assim, é quando a gente já entra nesse estado, nosso corpo já fica dopado, né? Como se a gente não conseguisse mais prestar atenção nas sensações do nosso corpo, porque ele já entra nesse processo de fuga ou luta, né? Então, o nosso corpo já entra nesse processo de tentar se proteger para garantir a sobrevivência. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, né? Vendo, agora escutando você, escutando assim, né, essa descrição racional, né? Isso leva a isso. E eu não posso responder por todo mundo, né? Mas eu passei exatamente por esse processo e eu vejo a cadeia lógica, né? Olhando para trás, né? Olhando na minha história, de como aconteceu, em que momento o estresse se tornou crônico e aí quando você, no meu caso, né? Quando eu me dei conta, né, disso, né, de que, não, e aí eu consegui gerenciar, né, melhor essa, esse,
esse estresse, né? Assim, não, não, na verdade comecei a gerenciar melhor os limites, né? Ah, não, o limite é esse, então não paro por aqui, não, então fiz o que fiz, eu fiz o que deu para fazer, ao invés de, oh não, tem que comer, porque isso, no meu caso, gerava uma cadeia de ansiedade, né? Então, eu sempre achava que podia fazer mais, que dava mais, que podia, não, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E isso se tornou crônico, porque eu, por exemplo, me usando como exemplo, chegou uma época que eu não conseguia dormir, porque eu usava, inclusive, o meu sono para trabalhar. Então, várias vezes, enquanto eu dormia, a cabeça ficava rodando, girando, né, pensando. Então, e aí chegou uma hora que eu não perdi esse time de desligar. Então, O nosso corpo, ele vai dando sinais, né? Ele vai dando sinais do que está acontecendo dentro e do que a gente precisa prestar atenção. Só que a gente ignora todos esses sinais, porque quando a gente entra nesse modo de sobrevivência, nesse modo automático, a gente ignora todos esses sinais. E por isso que a gente vai tendo esse estresse crônico, né? Muitas pessoas não percebem que estão passando por isso. E então, esse estresse crônico, ele vai culminar no burnout. O burnout é só a última etapa, né? É como se o nosso corpo estivesse dizendo: ah, você não está querendo cuidar de mim, então eu vou obrigar você a parar tudo que você está fazendo. Então, alerta vermelho. O burnout, ele é alerta vermelho. E a gente acha muitas vezes que a gente está com depressão, né? E o burnout, ele é diferente da depressão. O burnout é uma síndrome relacionada ao trabalho, não é? E é muito comum dentro do ambiente acadêmico. Por quê? Porque o burnout, ele acontece com workaholics, com pessoas que trabalham muito. E dentro do ambiente acadêmico se trabalha muito. Então, por isso que existem muitos casos de burnout dentro do ambiente acadêmico, não é? E como é que a gente sabe, por exemplo, que a gente está tendo um burnout, né? Qual a diferença do burnout para a depressão? Na depressão, a gente acha que a gente não é capaz de fazer muitas coisas, né? A gente acha que não é bom o suficiente, que pode também acontecer, só que o burnout é uma síndrome no nível de energia, energia do nosso corpo. Então, a gente senta ali na frente do computador e a gente não consegue produzir nada, a gente não consegue ser criativo, a gente não consegue se concentrar, focar no trabalho. Então, essas são as características principais do burnout. A gente não quer sair da cama de manhã porque sente que não tem energia, né? Então, o burnout é relacionado à energia. Então, antes de chegar nesse burnout, seria importante prestar atenção no que o nosso corpo quer dizer, né? Porque a nossa mente e o nosso corpo, eles estão interligados. Então, se a gente, quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente, ao invés de tentar perceber de onde é que vem essa dor de cabeça, a gente toma remédio para dopar, para tirar essa dor de cabeça sem saber de onde é que ela vem. Isso já é um sinal, isso já é o nosso corpo dando sinais, tem alguma coisa ali que não está funcionando de forma ótima, né? E identificar esses sinais é uma coisa extremamente importante para evitar chegar nesse burnout, né? mas você sabe dizer se existe uma cadeia, uma construção, uma sequência, né? Uma espécie de ser um, overwork, você exagera no trabalho, né, nessa quantidade de trabalho, isso te leva a um estresse crônico, do estresse crônico isso leva a um burnout, e aí depois do burnout você tem, existe uma outra etapa, existe essa cadeia, assim, essa cadeia, esses processos encadeados, né, esse processo de evento encadeado, você sabe? O estresse crônico, ele culmina no burnout, né? Uhum. E, mas o burnout e depressão são coisas separadas, então não necessariamente você tem um, vai ter o outro ou vice-versa.
né? O estresse, ele nem sempre é negativo, porque a gente traz essa conotação negativa para o estresse. O estresse, ele não é negativo, né? Imagine se você quer atravessar a rua e vem um carro, você tem que ter essa resposta rápida. Você tem que ter essa resposta rápida para não ser atropelado por esse carro. Então, os hormônios que são liberados nesse processo de fuga, nesse exemplo, são os mesmos que são liberados quando a gente tem um estresse no trabalho, por exemplo. Né? Então, o estresse ele está ali para ajudar a gente a se proteger, para ajudar a gente a sobreviver. É quando ele se torna crônico que vai ser o problema. Por quê? Porque o nosso corpo vai ficar nessa tensão, nesse estado de alerta de forma constante. Então, isso vai influenciar na qualidade do nosso sono, na nossa performance no trabalho. Por quê? Né? A gente tem, então, o nosso corpo, as nossas emoções e nossa mente, eles estão interligados. Né? E então, nosso sistema nervoso, o nosso sistema nervoso central, ele pode ser dividido em duas partes: o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E esses dois sistemas nervosos, eles exercem atividades diferentes, né? Então, quando a nossa pupila está dilatando em um estado de alerta, o sistema nervoso simpático vai entrar em ação. Quando a gente está relaxado, mais relaxado, e a nossa pupila está menos dilatada, então o sistema nervoso parasimpático vai entrar em ação. Quando a gente tem essa ameaça de ser atropelado, por exemplo, o nosso sistema nervoso simpático vai entrar em ação. Então, o nosso batimento cardíaco vai acelerar, mais sangue vai ir para as extremidades do nosso corpo para que a gente consiga sair dessa situação de perigo, né? Quando a gente está no estresse crônico, o nosso corpo está constantemente nesse estado. Então, é muito cansativo, né? Para o nosso cérebro estar constantemente enviando essas funções de que eu tenho que me proteger, eu tenho que me proteger, eu estou em perigo, eu estou em perigo, né? Então, é esse o problema, né? Essas atividades que a gente não vai conseguir relaxar se tiver muito cortisol, por exemplo, no nosso sangue, que é o hormônio que vai ser liberado quando a gente precisa fugir de alguma situação ou lutar contra alguma situação, né? O que acontece é que, por exemplo, se a gente tem aqui, se você vê o meu braço como, por exemplo, a coluna, né? Tudo que, do sistema nervoso que está aqui na coluna e vem para essa parte interior, essa parte mais primitiva que é o sistema límbico, né? E a gente tem a parte mais exterior que é o córtex pré-frontal. É no córtex pré-frontal que a gente vai julgar, que a gente vai realizar atividades criativas, não é? Que a gente vai poder acessar se aquela situação é um perigo ou não. Só que quando o nosso corpo está naquele estado de alerta constante, os sinais nervosos não chegam nesse córtex pré-frontal para a gente poder analisar aquela situação como perigosa ou não. Então, os sinais vão vindo sempre nessa parte mais primitiva e mais antiga do nosso cérebro. Então, vai constantemente esse sinal entre o cérebro e a coluna, o cérebro e a coluna. Então a gente só vai reagindo às situações, ao invés de acessar o que é que está se passando ali, né? E tomar uma atitude a partir daquela situação presente. Nossa, é bem interessante. Eu já tinha estudado um pouco sobre isso e, principalmente essa relação entre o sistema simpático e o parasimpático. E uma coisa que é interessante, né, o que eu tinha lido e que eu já tinha estudado um pouco sobre, é que quando o sistema simpático entra em ação, né, tirando, assim, são vários hormônios liberados e um deles é a adrenalina, né? Então, assim, a adrenalina é liberada, né? Você quer correr, quer ir embora, você quer fugir, você quer... aí você tem a palpitação, né, o coração acelerado, porque o cérebro entende, né,
que, ok, estamos em uma situação de perigo, você precisa fugir, corra, né? E é muito interessante porque a gente cria essa situação. A situação é criada por nós, assim. E uma coisa que eu sempre costumo dizer é assim, se você olha, assim, não existe um leão na tua frente que você tem que correr, né? Assim, acaba sendo um processo virtual, né? No sentido de que é uma realidade que foi criada dentro de você, né? Assim, que ameaça a sua sobrevivência, né? Então, por isso o instinto de eu tenho que correr, tenho que lutar pela minha vida, né? É ativado. E, mas isso é, cara, e é o que você falou, né? Então, assim, a gente é construído, né, nesse processo, sabe, sei lá, eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? De como esse processo é construído, mas que chega um momento que a gente luta pela nossa sobrevivência, assim. Do ponto de vista hormonal, né? Do ponto de vista hormonal, o estresse crônico, ele está dizendo exatamente que todo dia tem um leão na tua frente que tu tem que correr, né? Assim, assim, o corpo está entendendo isso, que todo dia você vive sob uma ameaça. Então, o sistema simpático está sempre, né, ativo. E mas eu tenho uma pergunta minha, assim, ao longo do tempo, como é que, como é que você sabe, como é que você viu e como é que você descobre onde é que é o equilíbrio, né? Assim, você descobrir que não existe leão, não tem necessidade de correr, e que existe também o fato de que existem ambientes propícios para isso, ou é uma coisa que cada indivíduo deve, assim, não existe um ambiente 100% seguro, né? Não seguro em termos de insegurança, mas seguro no sentido de que você, não tem problema, né? Eu me sinto confortável, ou é um fato que o processo é interno, independente das suas escolhas. Entende um pouco o que eu quero dizer? Uhum. Sim, cada pessoa tem a sua individualidade, né? Cada pessoa tem uma resiliência diferente para determinados processos. E existe um modelo que eu gosto muito que se chama Demand Resource Model, que é o modelo de demandas e recursos, né? Então, cada pessoa tem uma tolerância diferente, né? Como é que então eu vou saber que o que é que para mim funciona, né? Até onde que eu posso ir, né? Que é diferente do seu colega de trabalho. Isso é importante ter em mente que cada um tem a sua individualidade, né? E o que é esse modelo? Eu tenho as minhas demandas no trabalho e na vida em geral, né? Porque o trabalho não é separado do resto da nossa vida, ele é parte da nossa vida. E tem os meus recursos. E o que é isso, por exemplo? Se os recursos estiverem mais altos do que as demandas de trabalho, isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que o nosso corpo vai conseguir fazer esse reset, vai conseguir voltar ao estado de equilíbrio de uma forma muito mais saudável e muito mais rápida. E o que são essas demandas e o que são esses recursos? Demanda é o que tira energia da gente e recurso é o que dá energia. Então, por exemplo, o seu trabalho pode dar energia a você, mas trabalhar 60 horas por semana pode tirar a energia, né? Então, um exercício que eu gosto muito de fazer é fazer duas colunas e tipo colocar quais são as demandas em uma coluna e quais são os recursos que a gente tem na outra coluna. Então, no meu caso, por exemplo, eu posso citar yoga, meditação, estar com amigos, ler, cozinhar, né? Toda nessa coluna de recursos. E na coluna de demanda, por exemplo, pode ser a relação com o seu orientador, por exemplo, pode ser uma relação difícil, então aquilo pode tirar a energia de você,
né? Então, será que aquela relação com o orientador, com os colegas de trabalho, é uma demanda ou é um recurso, né? Porque quando você tem colegas, por exemplo, que lhe dão muita força, que estão ali para lhe apoiar, que esses colegas podem ser um recurso ao invés de uma demanda. Então, por isso que eu digo que para cada pessoa essa lista vai ser diferente, né? Então, é importante saber o que é que tira energia e o que é que lhe dá energia, né? E tentar encontrar o equilíbrio entre esses dois. Para algumas pessoas vai ser aumentar o número de recursos, aumentar as atividades que lhe dão energia. E para outros vai ser retirar um pouco das demandas, né? O que é que eu posso diminuir que me traz estresse? E tudo isso de uma forma, é, tipo, passo a passo. Muitas vezes a gente quer tirar tudo de uma vez. Então não funciona, isso gera estresse, né? Então esse modelo eu gosto bastante de utilizar. E uma outra coisa, quando você não sabe, por exemplo, o que é que me tira energia, né? Muitas vezes a gente tá tão no piloto automático que a gente tá naquele estado que a gente não sabe nem o que é que tira energia da gente, né? E uma coisa que eu gosto de fazer é identificar os sinais. E como é que eu vou identificar esses sinais? Por exemplo, eu tenho uma reunião com o meu orientador. Como é que eu saio daquela reunião? Eu saio me sentindo bem, eu saio me sentindo fracassado, eu saio me sentindo que aquele orientador está me desafiando de uma forma saudável, né? Ou não. Então, não é uma coisa que precise de muito tempo. 3 minutos, digamos, depois de uma reunião, você para e Você você pensa, como identifica. é que eu estou me sentindo? Não é? E são esses sinais, tipo, às vezes, depois de uma reunião com alguém, você tem uma dor de cabeça, você não se sente bem, né? Então, o que é que aquela dor de cabeça quer me dizer? De onde é que vem aquela dor de cabeça? Né? Cada um de nós, a gente tem um ponto fraco. Eu chamo de ponto fraco porque é quando a gente começa os primeiros sinais de estresse, onde é que a gente sente o maior desconforto. No meu caso, quando eu tô com muito estresse, eu sinto na minha lombar. Então eu já sei, ui, tenho que prestar atenção aqui, o que é que está acontecendo. Já a partir daquele momento já é o primeiro sinal para mim. Para muitas pessoas vai ser dor nos ombros, no pescoço, dores de cabeça, problemas digestivos também, falta de ar, dores na lombar, dores nas pernas. Então, tudo isso é um primeiro sinal que pode ser identificado de uma forma muito fácil, é só a gente começar a prestar atenção, né? Você sabe que isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, e eu vou te dizer que para mim demorou, acho que acredito, bastante tempo para tentar fazer a identificação desses sinais. Porque eu vou contar uma história aqui. Uma vez eu estava sentindo a tonteira. E eu sentindo muita tonteira, muita tonteira, muita tonteira. E aí eu falei assim, pô, fui em uma cacetada de médicos, fui diagnosticado com labirintite. E, na verdade, a primeira suspeita era labirintite. Aí fui lá no otorrinolaringologista, e aí ele olhou, aí me mandou fazer uma cacetada de exame. O exame não confirmava a suspeita. E aí fui numa cacetada de médico, fui no neurologista e fez exame na cabeça, não sei o que lá. Não deu nada. Aí a própria neurologista, a médica, virou para mim e falou assim: eu acho que você tem estresse. Eu falei, mas como assim estresse? Porque ela disse, os músculos do teu pescoço e do teu trapézio são muito retesados. Então, isso está diminuindo, né, a circulação no cérebro. Então, com menos oxigenação, né, no fundo, o que está acontecendo é que o teu cérebro está rodando em déficit, né, porque tem menos oxigenação. E aí, quando ela falou isso na hora, eu falei assim, e eu comecei, e realmente essa parte aqui estava mega retesada, né? Assim, o músculo estava
completamente contra ele. E eu não havia me dado conta disso, né? Então, por exemplo, hoje em dia, quando eu vivo uma situação, né, e é engraçado porque não é um estresse momentâneo, né? Por exemplo, do carro, né? O exemplo que você deu, não, vai atravessar na rua, vê um carro. Não, mas eu percebo que é um estresse que é construído e que me leva a essa situação. E aí, quando eu vejo isso aqui, já está, né? Aí eu, opa, acho que exagerei alguma coisa aí. E aí eu olho e falo, não, realmente não, tem que parar. Então, assim, através do meu corpo, eu também consigo identificar os limites, né? Ainda que a minha mente seja... eu percebo também que a minha mente, ela é fácil ah, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Mas o meu corpo é o primeiro a dizer para, entende? Então, assim, pelo meu corpo, olhando para o meu corpo, eu sei que, ainda que eu acredite, né, que a minha mente acredite que haja mais um espaço, dá para andar mais um pouco. Não, meu corpo é o primeiro a falar, para, não dá mais, não cai nessa ilusão de que dá para ir mais, não dá. E aí eu paro, entende? Mas eu Imagine você fazer isso por 4 anos, né? Só mais um pouquinho, só mais um não, pouquinho. eu vou confessar aqui que eu já cheguei a um ponto que eu estudava 10 horas por dia. Eu falo assim, eu conto essa história que eram 10 horas por dia, mas eram 10 horas excluindo almoço, é, qualquer tipo de parada, né? Assim, uma vez eu contabilizei 10 horas. E o tópico que eu estava estudando era muito complexo, tinha muita coisa para fazer. E, e aí eu comecei a chegar num ponto de que eu não queria dormir. Por que que eu não queria dormir? Porque eu ia acordar no dia seguinte e ia fazer a mesma coisa, e minha cabeça já sabia. Então eu ficava lutando contra o sono para que eu tivesse a ilusão de que meu dia teria sido prolongado. Porque 10 horas por dia não me leva, você passou o dia inteiro estudando, né? Se você incluir ali almoço, pausa para o banheiro, ou não sei o que lá, você, 10 horas, acabou o teu dia. E aí eu comecei a falar, porra, e aí teve um momento em que eu estava assistindo uma aula, e aí nessa aula eu estava muito cansado, estava muito esgotado, muito esgotado. E eu era apaixonado pela aula, era apaixonado pelo tópico, apaixonado, era muito apaixonado. E essa aula eu me sentia muito desafiado, assim. Então para mim era uma aula assim, cara, eu era apaixonado. E eu estava lá na aula e eu estava muito cansado, muito esgotado, muito esgotado. E aí, nesse processo de esgotamento, eu lembro que eu fechei o olho e eu me vi, na minha mente criou essa imagem, eu pulando do prédio. Aí eu, Jesus, o que aconteceu? Não, tá com uma coisa de errado. Eu fui na terapia, aí eu comecei um processo terapêutico e a minha terapeuta falou assim, não se preocupa, você não está pensando em suicídio. O que acontece é que essa é uma maneira extrema que a tua mente encontrou para avisar para você, você tem que parar. Entende? E é exatamente por isso que você está aqui. O teu corpo, a tua mente criou esse mecanismo para dizer para você, para agora. Entendeu? Às vezes o nosso corpo, quando a gente já tá chegando naquele extremo, ele avisa. Ele vai avisando até chegar a um ponto que ele disparou. Eu conheço uma pessoa que no final do doutorado dela, ela ficou cega de um olho. Ah, acredito, acredito. Ela ficou cega. E quando o doutorado acabou, ela voltou a enxergar. Isso era um estresse extremo e a gente vai ignorando os sinais. E essa pessoa me contou que ela continuava digitando com um olho fechado e um olho aberto. E ela ficava Isso é muito. digitando, então é um extremo que a gente. Como é que a gente deixa chegar nesse estado, né? Como é que a gente ignora todos os sinais, porque tiveram sinais antes disso, né? Tiveram sinais antes disso, para a gente identificar que a intensidade daquela atividade ou a atividade em si não era saudável para a gente, né? Isso é, pois é. Eu acho esse trabalho que você faz, eu acho magnífico, porque
né? Se isso pudesse ser construído desde o início, né? Eu acho que esse é um grande propósito da entrevista em si, é que ainda você que seja aluno de graduação e que pretende seguir pela carreira acadêmica, se você sabe, você começa a entender que existe isso, que isso é uma coisa que de fato possa acontecer e que você olhando para si próprio, né, e descobrindo esses pontos, né, assim, não, peraí, não, peraí, agora para mim, né, tá complicado, né, ou fazer essa coluna de recursos e demandas. Então, isso ser construído, ao invés de, né, chegar a um ponto que eu cheguei, que muita gente chegou aqui. Não, peraí, eu preciso olhar para isso porque tá difícil, tá complicado, tá, né, assim, um tratamento preventivo ao invés de um tratamento remediativo, né? E eu acho o seu trabalho magnífico, assim, eu acho muito legal, muito legal. E eu acho É que justamente é isso que eu quero fazer, não é? É isso que eu quero que não, as pessoas não precisam chegar nesse estado, né? Como se demora, a recuperação é muito mais demorada do que quando a gente consegue identificar esses sintomas já desde o início, né? Então, realmente é uma coisa assim, esse trabalho me motiva muito porque é exatamente esse o meu objetivo, que as pessoas consigam identificar esses sintomas, né, desde o início, para não que não chegue, para não precisar ficar cega de um olho, para não precisar achar que tem um tumor no cérebro. Eu já uma vez fui para a emergência do hospital porque eu achava que eu tinha um tumor. Tinha certeza. E era estresse. Era estresse, né? Então a sei gente que não o tumor tinha precisa nome, estar né? O passando tumor tinha por. nome, estresse. Como? O tumor tinha um nome, estresse. O tumor estava lá, era o estresse. É. Era invisível. Mas é engraçado assim, a gente está rindo da situação, mas é uma situação séria. E assim, uma realidade, ao meu ver, triste, muito triste, porque olha a que ponto, né, as pessoas, a que ponto isso chega, né? Assim, você vê, eu me vi pulando de um prédio, você achar que tinha um tumor no cérebro, a outra pessoa ficou cega de um olho, entende? Então, assim, eu acho que é um tópico que eu fico muito feliz de ter você aqui, né, para poder conversar sobre isso abertamente, porque eu também percebo que acaba sendo um tabu, né, muitas vezes, que dentro da academia eu vivi, né, uma, um período em que as pessoas achavam que isso era perda de tempo, que estresse era inerente, que o estresse, no fundo, era um combustível para que você produzisse mais, que essa pressão dos pares, né, essa pressão do ambiente faz com que torne você mais produtivo. E, cara, assim, eu acho isso sinceramente, eu acho isso uma coisa que é muito complicada, né? Eu acho que eu sou, antes de ser uma pessoa produtiva, né, uma pessoa acadêmica, eu sou um ser humano. Acho que todos nós, né, somos ser humano. E enquanto ser humanos, né, assim, é o que você falou, existe um sistema entre recurso e demanda, né? Tem o que te dá energia e o que te tira energia, e existe um ciclo e isso tem que estar em equilíbrio. Então, se você tem mais demanda do que recurso, como você havia bem dito, isso te torna, eu acho que é o caminho mais rápido para você, né, é como uma máquina, né, assim, se você for pensar, se você faz com que a máquina rode ao tempo, o motor funcione o tempo todo em alta performance, o motor ao longo ele degrada mais rápido, né? Assim, porque, né, eu acho que foi o que aconteceu, acho que entra um pouco da história da humanidade aí também, porque quando a gente vivia numa época de muita vulnerabilidade, a expectativa de vida era menor, né? Porque você tinha muita demanda e pouco recurso. Eu acho importante uma coisa que você diz aí, é que é importante começar a falar sobre isso,
já existem, né, várias palestras, algumas universidades já incorporam algum tipo de programa, né, para a saúde mental, porque já existe uma consciência da importância de se falar sobre isso. E, ao mesmo tempo, ainda existe um tabu muito grande com relação à vulnerabilidade, né? Muitas vezes a gente ainda vê a vulnerabilidade como fraqueza. E principalmente para pessoas do sexo masculino, não é? Porque já existe, é como se, ah, porque homem não chora, né? Existe toda essa cultura do patriarcado que é muito forte ainda, mas em geral falar ser vulnerável ainda é um tabu, né? Como se e o que é que acontece? O nosso corpo ele vai existe um termo em inglês que é bottling up, so vai engarrafando, a gente Uhum. vai engarrafando todas aquelas emoções e aí chega um ponto que tudo sai, a gente explode, né? Que a gente não sabe de onde é que tá vindo tudo aquilo, a gente não entende, né? Porque tudo vem ao mesmo tempo, aquelas emoções ali aflorando, a gente se sente com os nervos à flor da pele, como a gente fala. E a gente não consegue entender de onde vem tudo aquilo, porque a gente não aprendeu a processar as emoções, a falar sobre elas, né, a entender de onde vem aquelas emoções para que a gente aprenda com aquilo, né, para que a gente observe as emoções, porque elas vão estar ali sempre. A sensação o sentimento de não se sentir bom o suficiente, a sensação de não ter feito aquilo da melhor forma, né? A impressão de que o colega de trabalho não gosta de mim. A gente vai acumulando, acumulando tudo aquilo, né? E o nosso corpo vai ficando rígido, porque o nosso corpo quer proteger a gente. Então ele vai ficando tenso em algumas áreas, né? Porque a gente não consegue processar e integrar aquelas emoções. Então fica como se fosse uma caixa de Pandora, de vez em quando aquilo vai abrir e vai sair tudo e a gente não sabe nem de onde vem. Muitas coisas, até de condicionamentos da nossa infância, né? Como a gente aprendeu a lidar com aquele tipo de emoção, a gente vai reproduzir esse padrão, né? E aí só vai acumulando aquilo ali. Por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso, não só porque é tabu, mas também porque muitas pessoas passam pela mesma experiência e sentem a mesma coisa, só que não falam sobre isso por medo de se expor, por medo de parecer mais fraco. É, Então, eu acho que é importante a gente compartilhar esse tipo de informação. Não, com certeza. E a ideia de que a fragilidade ou a vulnerabilidade é uma fraqueza, né? Isso é muito tóxico. Assim, você entender que, alguém entender que, ah, falar assim, eu não tô bem, eu tô triste, eu tô, sei lá, não tô me sentindo bem, a pessoa não ter a liberdade, né, ou a opção de se, se abrir e falar sobre seus próprios sentimentos, sobre o que está sentindo, isso é muito tóxico. Eu acho que o que você disse é aquela visão do conta-gota, né? Então, é assim, o copo está enchendo, 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 e aí chega uma hora que ele transborda, e aí você, né, você está tão desesperado, né, porque você está com todas aquelas coisas comprimidas dentro de si, né, assim, todas aquelas emoções, e você não tem valor de escape, você acredita que você não pode conversar com alguém, às vezes um amigo, né, ou algum parceiro da academia. E é interessante que eu já passei por isso, que uma vez eu tomei a atitude de, cara, eu preciso conversar isso com alguém, conversar com... E aí quando eu conversei com a pessoa que era meu par e estava vivendo um momento ali comigo, a pessoa falou assim, cara, ainda bem que você falou, porque eu estava sentindo a mesma coisa, estou vendo a mesma situação que você está vendo e eu não tinha para quem falar. Então, assim,
E eu achava que era só eu. Eu falei, não, só eu estou vendo isso, só eu estou me sentindo dessa forma. E aí chegou um dia que realmente a situação para mim tinha transbordado. E aí eu, sabe quando você dá aquela respirada, e aí a pessoa estava do meu lado, eu falei, cara, posso conversar com você, posso me abrir, posso falar. Eu sei que a gente não tem nem intimidade, mas aí a pessoa virou pra mim e falou assim, não, pode falar. Eu falei, então, é isso. Aí eu fui olhando assim o olho da pessoa abrindo. Aí eu pensei assim, putz, fiz besteira, cara. Eu acho que a pessoa vai me criticar, vai vir de machadada em mim. Aí a pessoa abriu os olhos e falou assim, Jesus, eu estava pensando a mesma coisa, eu estou me sentindo da mesma forma, mas eu estou me sentindo trapped, né? Como é que fala? Enjaulada, né? Presa, né? Uhum. E aí eu não tinha para quem falar. Pô, aí a pessoa começou a compartilhar também. E aí era engraçado, porque eu falava uma coisa, e aí o que eu sentia, a pessoa fala assim, eu nem tinha prestado atenção nisso, mas exatamente. E aí, é o que você falou, surgiu um recurso que eu não sabia que existia, ela não sabia que existia, então se a gente botasse a lista de recursos, eu nem ia listar, entendeu? Mas a partir desse dia eu falei, não, isso é um recurso. Entende assim? Então, assim, eu Justamente. compartilhar meus sentimentos com as pessoas é um recurso. Entende? Então, assim, existe, né, e confiar também no meu, no meu, no meu é, na minha. Gente, eu peço desculpas, assim, por estar usando vários termos em inglês, porque, enfim, né, assim, no meu dia a dia, a minha pesquisa, a minha namorada é estrangeira, então, assim, minha cabeça é inglês o dia inteiro. Então, só para falar aqui, porque às vezes Eu acontece. entendo, eu entendo. Você passou por isso, né? Então, você vive o seu dia a dia numa outra língua, cara, sua cabeça vai. Assim, e é engraçado porque eu estou aqui falando em português, mas a minha cabeça está rodando o tempo todo em inglês. Então, assim, eu estou traduzindo assim, os meus pensamentos. Principalmente quando é espontâneo. A minha espontaneidade está em outra língua. Mas quando você é instinto, né? Quando você segue o teu sexto sentido, instinto, né? Não, então isso aqui é um recurso. Então você segue exatamente você descobre novos recursos. E, Vanessa, Sim, com deixa, certeza. deixa eu te fazer uma coisa. Cara, você tem um trabalho, você trabalha com isso, né? E você tem o INEA Coach. Então, Uhum. fala mais sobre o seu trabalho, divulga onde as pessoas podem te encontrar, né? E como é que faz para as pessoas terem acesso a você? Você tem esse trabalho com o INEA Coach, né? Que você fala mais, divulga aí o seu trabalho. E eu Então, o meu coloco aqui, trabalho é vou colocar aqui em principalmente. algum lugar os meios de contato. O meu trabalho é principalmente. Eu trabalho principalmente com acadêmicos, né? Muitas vezes as pessoas vêm até mim e falam: ah, minha psicóloga não consegue entender direito o que é que eu tô falando, né? Qual é a experiência que eu tô passando, porque muitas vezes é muito difícil compreender a experiência do outro sem ter passado por essa experiência, né? Então você pode ter empatia pela experiência do outro, mas só quem fez um doutorado sabe o que é passar por aquilo, né? Um Uhum. mestrado, um doutorado, uma experiência desse tipo, porque é um desafio não só em termos cognitivos, assim, no sentido de não só em termos de pesquisa, de desenvolver algo novo e inovador, mas também é desafiador no aspecto emocional. Então, eu foco prioritariamente em grupos, em acadêmicos, né, ou pessoas que trabalham em organizações também, porque eu já percebi que existe muito paralelo entre esses dois grupos, né, muita pressão no trabalho, muitas horas sentados, né, muitas horas de trabalho, né, então eu trabalho com esses dois grupos principalmente. Qual é a diferença entre, por exemplo, o trabalho de um psicólogo e o trabalho que eu faço, né? Mesmo eu tendo agora pós-graduação em psicologia positiva, a diferença do trabalho do coach é principalmente
introduzir ferramentas no dia a dia daquela pessoa para que aquela pessoa possa desenvolver de forma autônoma um estilo de vida mais sustentável. Né? Então, eu trabalho com os recursos, né? Identificar quais são os recursos para aquela pessoa, quais são as competências daquela pessoa, quais são os aspectos da personalidade daquela pessoa que vão ajudar ela a lidar melhor com as emoções, com os desafios do dia a dia. Né? Então, o trabalho do coach não seria um trabalho de anos, como a terapia. Não é? É aquele trabalho que vai fazer com que aquela pessoa aumente os recursos dela. Então, é um trabalho de promoção de saúde mental e não de identificação de Causas. algumas doenças, de alguns traumas e trabalhar com esses traumas. Então, isso seria mais o trabalho do psicólogo. O meu trabalho é de promoção da saúde mental a longo prazo, como identificar isso, né? Um trabalho de autoconhecimento. Como identificar os meus pontos fortes e como eu posso utilizar esses pontos fortes em situações desafiadoras para mim, né? O meu trabalho eu divulgo principalmente no Instagram, né, que é Lídia Lins, no Instagram, no LinkedIn também, é Lídia Lins, e eu tenho o meu site, que é o ineocoaching.com. Mas eu estou fazendo uma remodelação no meu trabalho, né? Uma adaptação. E por enquanto eu acho que a melhor forma de me encontrar é no Instagram ou no Facebook ou no LinkedIn. Então nessas plataformas de mídia social. Ainda uso o e-mail também ineocoaching@hotmail.com, também pode me encontrar por e-mail. E é isso. Tá bom, perfeito. Eu vou escrever isso tudo na descrição do vídeo e também em todo lugar que eu for promover o vídeo, eu coloco todos os seus contatos. Então, Lídia, muito obrigado. Muito obrigado. Essa entrevista foi maravilhosa, assim, e acredito que, né, vai abrir, né, uma oportunidade para muita gente, né, poder falar abertamente sobre, né, essa questão da saúde mental dentro da academia. E você tocou num ponto, né, que é muito importante, que é exatamente você criar um estilo de vida que seja sustentável, né? Então, eu acho que isso eu acho uma coisa sem preço, né? Assim, você conseguir atingir esse momento de enxergar recursos, né, demandas de recursos e você gerenciar a tua vida, né, assim, de forma que seja sustentável, né, assim, de forma que eu não vou me matar de trabalhar, mas eu também não vou, né, assim, chegar a um meio ponto, um ponto em que você esteja feliz, a pessoa esteja feliz com todos os, né, o aspecto da vida como um todo, né? Então, essa ideia de sustentabilidade é linda, assim, tá? Você tem Obrigada, Diego, pelo convite. nada que isso. Para mim é mais que E, um prazer. Eu gosto muito de conversar com você, então e vamos junto divulgando esse trabalho e falando mais sobre saúde mental na academia para que isso fique visto de uma outra forma, né? Para que isso não seja mais um tabu, mas que seja algo que é inerente de todo ser humano, né? sim, certeza. E tá bom, Lígia, obrigado, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, gratidão total Obrigada. aí pela entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.